Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula de hoje. Então, só lembrando aqui, né, que antes do intervalo eu disse que ia responder a questão da Stephanie, né, se tinha algum país que ainda adotava o modelo do Schmitt. Geralmente, esse modelo do Schmitt hoje é lembrado pelas ditaduras. Então, geralmente, quando você tem governos que são caracterizados por governantes, reis, presidentes, que têm essa natureza de governos autoritários, ditatoriais, aí geralmente eles vão sempre usar esse argumento, né? Estou governando em nome do povo, estou defendendo a Constituição aqui em nome do povo, vou fazer uma Constituição em nome do povo. Só que esse em nome do povo você pode trocar tranquilamente por em nome dele próprio, né? Porque ele não está agindo em nome do povo coisa nenhuma. Se o povo tivesse liberdade, teria tirado ele do poder, provavelmente, né? Então, geralmente, hoje, quem segue são as ditaduras. E aí, né, acaba que, nesses países, o direito constitucional vai ser bem fraco, porque a Constituição é fraca e isso vai implicar em poucos estudos realmente ali com base científica sobre essa área nossa, né, do direito constitucional. Então, acaba que até o próprio estudo do direito constitucional fica prejudicado em países dessa natureza. E aí a posição do Schmitt hoje fica só relegada a esse tipo de governo, né, que é um tipo de governo que ninguém quer adotar, né? Bom, então, sobre a questão da defesa da Constituição, é isso, né? O Poder Judiciário é o poder mais indicado, só lembrando que os outros poderes também podem fazer a defesa da Constituição, mas eles fazem isso geralmente em menor medida, né? Isso aparece no que depois vocês vão aprender como controle preventivo, controle repressivo de constitucionalidade. Então, o Congresso pode fazer controle de constitucionalidade, também pode defender a Constituição, né? Para isso, eles têm uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado que trata disso, que é a chamada CCJ, exatamente. Eduardo lembrou ali na hora, né? A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né? A Comissão de Constituição e Justiça, você tem uma dessas comissões na Câmara dos Deputados e outra no Senado. E todo projeto de lei ou de emenda constitucional passa por essa comissão primeiro, que é justamente para fazer uma análise ali, mesmo que aparente, né, se aquele projeto de lei está de acordo ou não com a Constituição, né? O problema hoje que você tem, não de hoje, já faz tempo, né, na Comissão de Constituição e Justiça, é que ela acaba sendo ali joguete de troca de cargos, né, entre os partidos e tal, e entre o governo, que está ali dominando na ocasião, e esses partidos. Então, hoje você tem ali, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por exemplo, aqui no Brasil, uma deputada que está sendo investigada no inquérito das fake news. Então, olha o nível da situação, né? Então, essa a composição. Então, tem esses problemas aí, né? Tem esses obstáculos. Na Câmara, no Senado, claro, depois vai ter a possibilidade disso ser também lembrado lá no plenário da Câmara, no plenário do Senado, na hora das votações, das discussões. E mais à frente, o presidente da República tem também o poder executivo, né? Tem esse poder de também fazer o controle, ainda preventivo. Ah, foi aprovada a lei e tal. Cabe ao presidente sancionar a lei ou vetar. E os vetos presidenciais podem ser por inconstitucionalidade. Então, o presidente pode usar esse poder também para fazer os vetos por, né, desobediência à Constituição, né? Então, o presidente tem esse poder também. O problema e o outro obstáculo hoje é justamente porque o presidente é quem está aí, né, em vários momentos defendendo descumprir a Constituição. Então, se ele próprio está propondo descumprir a Constituição, como é que ele vai vetar algo pela inconstitucionalidade? Então, é outro obstáculo. Mas, mesmo assim, aí por isso que os ministros do Supremo têm usado muito esse termo última trincheira, né? Porque você tem lá, passou pela Comissão de Constituição e Justiça desse jeito aí, né? Com essa presidente que está envolvida no inquérito das fake news. Depois passa para o presidente da República sancionar o vetar, mas ele também tem problemas aí claríssimos com relação à própria defesa da Constituição. Mas resta o último órgão, né? A última trincheira, que é o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que também tem seus defeitos, claro, né? Em vários momentos aí
a decisões que são bastante criticáveis do Supremo Tribunal Federal, né? Mas, mesmo assim, diante dessa situação de crise institucional que o Brasil passa, que não é de hoje, já faz bastante tempo, né? Desde 2014, 2015, que o Brasil está passando por essa crise institucional, e o Supremo está segurando as pontas, ainda, né? Ainda está segurando as pontas. Não sabemos até quando, mas está realmente sendo a última trincheira em vários pontos, né? E algumas decisões do Supremo têm implicado na diferença entre a vida e a morte de milhares de pessoas. Porque imagina só se o Supremo não tivesse lá atrás, no começo do ano passado, decidido que estados e municípios têm a possibilidade de também agir com relação à Covid, né? Com relação ao combate à Covid. Se deixasse isso só na mão do presidente, né, do governo federal, quantas mil pessoas mais não teriam morrido? Então, é só pensar nesse tipo de decisão também, porque em muitas dessas decisões, o Supremo tem salvado milhares de vidas. Até as nossas podem ter sido salvas com isso, né? E certamente foram, porque daí surgem as políticas de contenção ali no início e hoje a política de vacinação, né? Começa por aí. Então, diante de todas essas circunstâncias, bem ou mal, o Supremo tem agido de forma bastante positiva, principalmente nesses momentos de grave crise que o Brasil passa, né? E lembrando, não é de hoje, já faz tempo, já temos aí, então, pelo menos 6, 7 anos que o Brasil vive esse momento de crise, né? E, claro, os ministros ali também não são santos, né? Tem várias críticas aí a ser feitas pessoalmente a alguns ministros, né? Mas o que interessa aqui é a atuação técnica deles, e a atuação técnica deles tem, em certos momentos, ajudado o país a superar esses momentos difíceis aí de crise institucional. Então, é um órgão extremamente necessário. Não só no Brasil, como eu mostrei agora a vocês, né, nessa aula de hoje, é no mundo inteiro que se tem tribunais constitucionais, ou tribunais com essa natureza, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Então, nenhum país que se preze, nenhuma democracia que se preze, né, nenhum país sério está cogitando mudar a composição de ministros. Nenhum país sério está cogitando fechar Supremas Cortes, né? Então, é bom pensar nisso na hora de analisar essa função de defesa da Constituição. Se o judiciário cai em relação à sua Suprema Corte, sobra quem para defender a Constituição? Vai sobrar lá a posição do Schmitt, né? É isso que sobra. Bom, seguindo adiante, outro ponto importante aqui sobre a supremacia da Constituição, em que a gente volta a lembrar do Carl Schmitt, né, só que agora de uma maneira mais branda, é sobre essa questão da unidade normativa da Constituição, né, e hierarquia axiológica. Vou explicar esses pontos aí para vocês. Vocês lembram que lá atrás, quando eu falei sobre a concepção política do Carl Schmitt, eu disse que o Schmitt entendia que dentro da Constituição havia dois tipos de normas: as normas e as leis constitucionais. As normas seriam o fruto da decisão política fundamental e as leis seriam temas quaisquer que, por alguma razão política, né, ou de grupos de interesse, entrou no texto constitucional, mas que poderia estar previsto em qualquer lei ou decreto, né? E eu disse que essa posição do Schmitt, ela hoje não era mais adotada, né? Porque hoje a ideia é de que tudo que está na Constituição tem a mesma força, porque ele até colocava uma hierarquia entre essas normas, né? O que era principal ali, a norma constitucional, tinha mais força do que a lei constitucional. Então, esse tipo de posição já não é mais adotado hoje, né? Porque hoje o que prevalece na doutrina de direito constitucional é essa visão da chamada unidade normativa da Constituição. E o que é que representa isso, né? Essa ideia da unidade normativa? A ideia de unidade normativa, ela vai justamente, né, se referir a essa característica das normas constitucionais, ou seja, todos os artigos que estão previstos nesse texto aqui, né, todos os artigos que estão na Constituição, eles têm a mesma força, eles têm ali o mesmo nível de proteção. Todos eles estão no topo da pirâmide normativa. Então, não há dentro da Constituição uma norma que prevaleça sobre a outra. Todas elas estão dentro da ideia de supremacia. Por isso que se diz que a Constituição teria unidade normativa, porque hoje, né, as normas que compõem a Constituição de um país,
elas compõem ali um todo unitário, ou seja, todas elas estão ali colocadas como normas supremas, as normas que estão no topo da pirâmide normativa, certo? Então, independentemente de você ter ali na Constituição normas sobre direitos fundamentais, separação de poderes, ou lembra lá que eu falei lá atrás, sobre Colégio Dom Pedro II, sobre a atividade dos cartórios, isso não interessa. Todas essas normas, uma vez que estejam previstas na Constituição, têm a mesma força normativa. Todas elas são consideradas normas supremas, certo? Então, essa é a posição adotada hoje de forma majoritária. A maioria da doutrina de direito constitucional adota esse posicionamento, superando, portanto, de uma vez por todas, aquele posicionamento do Carl Schmitt, que dizia que haveria uma distinção entre normas e leis constitucionais e que isso geraria até uma certa hierarquia entre as normas que estão dentro da Constituição. E não é isso que a maioria da doutrina defende hoje, certo? Ficou claro, pessoal, o que é a unidade normativa da Constituição e por que a visão do Schmitt hoje está superada em relação a esse ponto? Ok. Só que vocês já estão aí cientes nesses dois períodos que estão estudando, ou no primeiro período, que é segundo para quem está do primeiro, né? Que entrou agora, que no direito, na maioria dos casos, para as regras existem exceções, né? Então, quase nenhuma regra aqui é absoluta. Nós temos quase sempre uma regra geral que depois vai levar a outras regras, a casos excepcionais. Então, a posição majoritária, né, a posição que prevalece na doutrina, é essa que eu falei agora, da unidade normativa e tudo mais. Só que existe um posicionamento minoritário, né, de alguns autores, né, defendido por alguns autores, que vai levar em consideração a existência de um tipo de hierarquia específico entre as normas constitucionais, as normas que estão dentro da Constituição. Só que essa hierarquia é diferente lá do Schmitt, né? Essa é uma outra hierarquia que a gente vai ver agora, que é a chamada hierarquia axiológica. Primeiramente, o que é axiológico, né? O que é algo axiológico? O axios é um termo grego, né, que se refere a valores. Então, aqui, o que temos com relação à chamada hierarquia axiológica é o que podemos chamar de hierarquia de valores. Alguns doutrinadores de direito constitucional defendem que as normas constitucionais elas têm valores intrínsecos, né? Valores que estão dentro dessas normas, valores que fundamentam a aplicação dessas normas. E esses autores separam as normas constitucionais em duas espécies: as regras e os princípios. E a depender do tipo de norma, né, que se encaixa como regra e princípio, você vai observar aqui a existência de mais valores ou menos valores em relação a essas espécies de normas. Então, fazendo a distinção que esses autores fazem, né, o Canotilho, o Luiz Roberto Barroso e o Paulo Bonavides, desses aí, o Canotilho e o Barroso ainda estão vivos, e aí podem mudar de opinião ou podem, né, deixar essa posição mais clara nos próximos anos. Existem, então, regras, né, que têm uma carga de valores junto com elas, e existem princípios. E, na visão desses autores, os princípios, por serem mais gerais, por serem mais abstratos, por trazerem junto com eles os principais valores da sociedade, eles teriam um nível de valor maior do que as regras. E aí, nesse sentido, a hierarquia axiológica representaria uma prevalência, ou uma tendência de prevalência dos princípios em relação às regras, quando houvesse algum conflito entre eles, entre esses tipos de normas, que a gente aqui não chama bem conflito, chama colisão, certo? Depois isso vai ser visto com mais detalhes lá na frente, quando estudarmos os princípios, né? Mas então esses autores defendem que existiria essa hierarquia entre princípios e regras, porque os princípios teriam mais valor, teriam uma carga de valores maior do que as regras. E por essa razão, então, se houvesse um eventual conflito
entre princípio e regra, deveriam valer mais, ou deveriam ser valorizados mais os princípios em relação às regras. É isso que representa, de maneira geral, a chamada hierarquia axiológica, que é a visão defendida principalmente pelo J.J. Gomes Canotilho, pelo Luiz Roberto Barroso e pelo Paulo Bonavides, certo? Agora, como eu disse, é uma posição minoritária. Eles são minoria. Então, continua valendo, né, o que eu acabei de falar agora há pouco, né, a unidade normativa. Essa é a ideia que prevalece, de que não há hierarquia. Mesmo havendo regras e princípios, que hoje a gente não discute, existem mesmo regras e princípios, não há hierarquia entre eles. Então, se houver um conflito entre o princípio e a regra, isso vai ser decidido caso a caso. Essa é a ideia, né, que se tem ali nesse posicionamento da posição majoritária, né? Inclusive, tem até alguns autores que defendem o contrário do que o Canotilho, o Barroso e o Bonavides defendem, de que a regra é que deve prevalecer sobre o princípio, porque a regra traz ali o conteúdo normativo maior do que o princípio, né? Porque a regra está mais próxima da ideia de norma jurídica, enquanto o princípio está mais distante disso, porque é mais abstrato, é mais genérico do que a regra, que é mais específica. Então, na posição majoritária, não há essa hierarquia. Existem regras, existem princípios, beleza, mas eles não têm hierarquia. Já na hierarquia axiológica, né, que é a posição minoritária, haveria sim essa hierarquia. E o princípio deveria prevalecer sobre a regra. Então, essa é uma posição aí que é adotada pela doutrina, né? A unidade normativa, que é a posição da maioria, mas existem esses autores que têm uma posição diferente, né, que é a hierarquia axiológica. E aqui, como eu tenho que mostrar os lados, né, os diferentes lados da história, no caso aqui das discussões sobre o direito constitucional, então é necessário mostrar também a posição minoritária para que vocês saibam que existem autores que defendem algo diferente do que a maioria defende. Inclusive porque dois desses autores aí são autores que eu indiquei para vocês. Então, se vocês estiverem estudando pelo livro do Barroso ou pelo livro do Bonavides, vocês vão observar que nesse ponto aí eles têm uma posição diferente da maioria. E aí é importante ter essa visão para vocês saberem que essa posição do Barroso e do Bonavides não é adotada por todo mundo, né? Inclusive, é uma posição que não é, né, que não conta ali com a concordância da maioria dos outros autores, certo? Então, pessoal, ficou claro como é que funcionaria a hierarquia axiológica, com os princípios devendo prevalecer sobre as regras, e que essa não é a posição, né, adotada lá pela maioria. Ok, beleza. Muito bem. Então, a gente passa agora para outro ponto aqui desse assunto de supremacia, em que a gente vai precisar usar alguns conceitos importantes e depois a gente vai dar continuidade a alguns desses conceitos em relação a teorias que tratam sobre essas determinações a nível constitucional. Na aula passada eu lembrei a vocês sobre existência, validade, eficácia das leis, né? E agora a gente volta a ver algumas coisas importantes sobre vigência, sobre validade, eficácia e aplicabilidade. Vocês, quem já viu, né, Teoria Geral do Direito, certamente sabe o que já significa vigência de uma norma, eficácia, aplicabilidade, validade. Eu lembrei na aula passada isso de novo, né, para quem ainda não tinha visto, duas vezes inclusive. E agora a gente volta para esses pontos, mas agora a gente vai ver isso de forma específica, não em relação a qualquer lei, mas em relação às normas que estão na Constituição, ou seja, os artigos que estão aqui na Constituição. Então, a gente vai ver agora esses conceitos de vigência, validade, eficácia e aplicabilidade que estão ali relacionados ao direito constitucional especificamente. Se vocês já sabem e já lembram sobre vigência, validade, eficácia e aplicabilidade, ótimo, porque aí vocês vão já poder associar, né, as diferenças lá do que vocês viram em relação à lei e do que verão agora em relação à Constituição. E para quem não viu, vai
entender agora, porque novamente eu vou voltar para esses conceitos, e aí sempre eu recomendo fazer aquela leitura lá de alguns textos, né, de livros que vocês já tenham que tratem disso, né, para vocês começarem a ter esse costume maior, né, de lidar com esses conceitos, certo? Que são básicos, né, são fundamentais aqui para o direito. Então, começando pelo conceito de vigência, né? Em geral, quando se fala na vigência de uma norma no direito, fala-se de uma norma que foi regularmente promulgada e publicada, né? Então, uma norma que está em vigor, né, uma lei ou até a própria Constituição, né, a que está em vigência, é aquela norma que foi regularmente promulgada e publicada, ou seja, passou por aquele processo legislativo, foi votada, foi aprovada, né, pelo Congresso, ou no caso da Constituição, pela Assembleia Constituinte, e depois passou pela sua promulgação e publicação, que no caso da lei, sim, também emenda algo, também passa por esse processo, tanto a lei quanto a emenda. Então, eles passam por esse processo. Mas em relação à própria Constituição aqui, o texto constitucional, essa Constituição, ela também passou pela sua promulgação. Como eu estou lembrando aqui hoje, né? Hoje completam 33 anos da promulgação da Constituição Federal de 88. Então, faz 33 anos que essa Constituição está em situação de vigência, certo? Então, nós temos aqui essa questão da vigência valendo para a Constituição, para as emendas, para as leis, etc., certo? Como é que funciona aqui, no caso específico do direito constitucional, essa questão da vigência? Nós vamos ter aqui dois pontos fundamentais. Primeiro, a regra geral, né, a chamada cláusula de vigência. Então, a partir de quando uma Constituição começa a ter vigência no ordenamento jurídico? Como as Constituições, vocês já sabem disso que eu já falei antes, né, só relembrando, como as Constituições têm uma origem geralmente popular, né, foram ali feitas pela Assembleia Constituinte, e elas acabam ali exprimindo a realidade de uma nova sociedade que quer surgir por meio daquela Constituição. Então, há geralmente aqui a necessidade de que essa Constituição entre em vigor logo, o mais rápido possível, que foi justamente o que aconteceu em 5 de outubro de 88. Lá no 5 de outubro de 88, foi feita a votação final, né, foi aprovada a Constituição e ela já foi promulgada e publicada, tudo no mesmo dia ali, né, na votação final. Então, a regra aqui em relação às constituições é de que temos vigência imediata, certo? Então, as constituições, elas em geral, elas entram em vigor, elas começam a ter vigência na data em que elas foram promulgadas e publicadas. No nosso caso, 5 de outubro de 88. Então, quando houve lá a definição da promulgação da Constituição, ela já começou a entrar em vigor naquele mesmo dia, naquele exato dia, certo? Então, não dá para esperar. Como acontece com as leis, né, que vocês já viram isso, que tem lá, né, a possibilidade de se colocar na lei o período de início da sua vigência. Quase nunca a lei tem vigência imediata, né? Tem até a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, que estabelece as regras lá de vigência a partir de 45 dias ou de 90 dias. Depois vocês relembram isso lá para a lei, né? Então, em relação Exato, o Carlos Felipe já estava lembrando aqui. Então, em relação a essa questão da vigência, aqui, diferentemente da lei, né, a vigência é imediata, como aconteceu, relembrando mais uma vez, no caso da nossa Constituição. Então, em 5 de outubro de 88, há exatos 33 anos, começa a vigência da Constituição, e até hoje ela está vigente, né? Mas aí pode acontecer de termos casos excepcionais, né? Que isso aparece no caso da chamada vacância, que lá no caso da lei, vocês aprenderam que isso se chama vacatio legis, né? Ou a vacância da lei. Aqui o nome é bem parecido e a ideia é a mesma, né? Aqui não vamos chamar vacatio legis, aqui vai ser vacatio constitutionis, ou seja, a vacância da Constituição. Em casos excepcionais, quando os constituintes quiserem, né, eles podem estabelecer um período de vacância, que, como vocês já viram lá na parte das leis, é um período que compreende
a data da promulgação, publicação e a data de início da vigência, né? E isso depende muito. Lá nas leis você pode ter vacância de 90 dias, de 30 dias, de 1 ano, de 2 anos, né? E aqui também pode haver essas variações. Só que no caso brasileiro, nós só tivemos até hoje uma Constituição que adotou essa regra da vacância, né, da vacatio constitutionis, que foi o caso da Constituição de 67. Deixa eu ler aqui o trechinho para vocês, e aí vocês vão ver, né, o que é que previa essa Constituição no seu último artigo, que era o artigo 189. Dizia o seguinte: esta Constituição será promulgada simultaneamente pelas mesas das casas do Congresso Nacional e entrará em vigor no dia 15 de março de 1967. Né? Os militares sempre tiveram 15 de março como uma data cabalística, né? Para tudo que eles querem fazer, botam lá o 15 de março. E a Constituição também foi nessa data, né? Só que a Constituição ela foi votada e aprovada lá, né, com todas aquelas restrições que eu já falei aqui, ou seja, ela foi outorgada em 24 de janeiro. Então, houve um período entre 24 de janeiro de 67 e 15 de março de 67 em que a Constituição estava ali, né, publicada e outorgada, mas não estava em vigor, não tinha vigência. Então, a vigência da Constituição de 67 só começou no dia 15 de março de 67. As razões pelas quais isso aconteceu, ninguém sabe. Só mesmo pela... Né, a única explicação vai ver lá, que foi a data cabalística lá do dia 15 de março, que os militares adoram. Só. Né? Porque não havia razão para isso. Já que a ideia era justamente de se ter uma Constituição nova o mais rápido possível. É essa a regra. Mas aí percebam que é possível, né? Dependendo ali da vontade dos constituintes, que se coloque uma data específica. E aí essa data, se não é a mesma da promulgação ou da outorga, né, e da publicação, aí entra nesse período de vacância. E como vocês já viram lá em relação à lei, no período de vacância, essa norma existe, mas não pode ainda, né, produzir efeitos. Ela existe, ela é válida, mas ela ainda não é eficaz. Né? Ela pode até ser considerada válida, mas não é eficaz. Então, ela não pode ainda produzir efeitos. Então, em relação à vigência, né, é essa questão. Quem decide se tem a vacância ou não, nesse caso da Constituição, são os constituintes, são aqueles que vão fazer a Constituição. Se é uma democracia, a Assembleia Constituinte. Se é uma ditadura, o ditador que, né, tomou a frente ali, geralmente as pessoas que ele indica para fazer isso, né, para fazer a Constituição. Aí são eles que são os responsáveis por isso. E aí a vacatio constitutionis é esse período de vacância, né, que compreende ali a aprovação dessa norma até o início da sua vigência. E esse período varia, né? Que no caso da lei pode ser lá de 30, 90 dias, 1 ano, 2 anos, e aqui no caso de 67 foi entre 24 de janeiro e 15 de março de 67. E aí, nesse período entre 24 de janeiro e 15 de março, essa Constituição de 67, ela já existia, né, porque ela foi publicada e tal, ela já era válida, né, estava dentro ali do ordenamento, mas ela ainda não podia produzir efeitos, porque só há possibilidade de produção de efeitos de uma norma quando ela está em vigor, né, quando ela já tem vigência, certo? Então, a vigência é como se fosse ali a certidão de nascimento, né, o atestado de nascimento da norma, né, que ela pode realmente produzir efeitos ali naquele ordenamento, certo? Mais alguma dúvida aí, gente, sobre a questão da vigência? Ok. Beleza. Agora a gente passa para o segundo conceito, que é o de validade. Que na aula passada a gente viu muito isso lá na discussão entre lei e Constituição, né? Validade que levaria à constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Mas agora a gente está vendo só isso aqui, ó, a Constituição. Então, estamos falando sobre a validade desse texto como um todo, da nossa Constituição Federal ou das constituições em geral. E aí existe uma diferença entre a validade das leis e a validade da Constituição. Isso diz muito
sobre a teoria do Konrad Hesse. A teoria lá que a gente viu logo no começo desse assunto sobre a força normativa de uma Constituição. O Konrad Hesse deixou isso muito claro no seu livro A Força Normativa da Constituição, que as constituições, elas, para que tenham força, para que elas sejam válidas no ordenamento jurídico, elas precisam ter legitimidade. E a legitimidade de uma Constituição, ela vai ser cada vez maior, né? Ela vai ser cada vez mais forte à medida que temos uma democracia forte. Então, para que uma Constituição tenha validade, ou seja, tenha força normativa para poder ali produzir efeitos, para que ela possa regular de maneira adequada as condutas dos governantes, das instituições e de nós, cidadãos, é preciso que tenhamos nessa sociedade um contexto de democracia, de participação popular, de eleições democráticas, de um governo e de um governante ou de governantes que estejam comprometidos com o povo, estejam comprometidos em manter a democracia funcionando. Então, a validade de uma Constituição aqui, ela é representada por essa relação entre a Constituição, a sua força normativa, a sua legitimidade, né, que é aqui a representação da força normativa, e a democracia. Então, quanto mais democrático for um país, maior será o nível de legitimidade dessa Constituição, ou seja, mais forte essa Constituição vai ser, e ela terá, então, uma validade ampla, uma validade, né, ali que vai aparecer para todos, para governantes, instituições e para o povo. Por outro lado, quanto mais fraca for essa democracia, menos legitimidade vai ter essa Constituição, ou seja, ela vai ser cada vez mais fraca, e o seu nível de validade vai ser cada vez menor. E aí, quando você tem uma Constituição fraca num país, você acaba abrindo espaço para que apareçam outras forças, que aí seriam justamente forças do governo que está no poder, da ideologia política que está no poder, né? Isso eu nem estou falando da falta da democracia, porque a falta da democracia implicaria na total falta de legitimidade dessa Constituição, porque essa Constituição não estaria representando os interesses do povo, mas sim os interesses do governante. Lembrem-se lá sempre, né, da definição da Constituição semântica do Levenstein, que seria só um disfarce, né, que seria só uma máscara, né, um fantoche aqui, essa Constituição, apenas ali seguindo as ordens do governante. Então, em relação à validade, o que temos é isso, essa relação, esse pêndulo, né, em relação à democracia. Então, quanto mais democrático for um país, isso, Rosana, exatamente, né? Se não tem democracia, aí é o caso bem claro da ditadura, né? Então, quanto mais forte for a democracia de um país, mais forte vai ser a sua Constituição, maior será o seu nível de legitimidade e, por consequência, a validade dessa Constituição vai ser muito mais forte também. Por outro lado, se não temos democracia, se é uma ditadura, ou se essa democracia é fraca, então você vai ter uma Constituição também fraca. E o nível de validade dessa Constituição também será bastante fraco. Então, esse é o ponto necessário aqui para ser esclarecido em relação à validade da Constituição, certo? Que é diferente, como vocês repararam, da questão da validade das leis. Porque a gente extrai a validade das leis, o fundamento de validade, da Constituição, já dizia Kelsen. Mas a Constituição a gente vai extrair esse fundamento de validade da sociedade, da política e principalmente, né, da democracia. Então, por isso que é importante manter a democracia de um país forte, porque isso vai representar também a força da Constituição. Isso vai representar também uma Constituição forte ali para, por exemplo, limitar as condutas dos governantes, impedir, né, que roubos golpistas apareçam volta e meia nos países. Certo, gente? Então, essa é a ideia que se tem aqui da doutrina, principalmente o Dirley da Cunha Júnior defende esse posicionamento que eu falei aqui, né? Então, esse é o posicionamento que tem sido bastante utilizado aqui para definir
a validade da Constituição, certo? Alguma dúvida? Bom, seguindo. Temos, então, os conceitos de eficácia e efetividade. E eles aparecem nas perspectivas teórica e prática. Vocês já viram a eficácia da lei? Efetividade, não sei se já viram, né? Mas tem a ver os conceitos. Mas aqui, quando se fala em eficácia, está se falando da perspectiva teórica, né? E quando se fala de efetividade, está se falando da perspectiva prática. Então, quando a doutrina se refere à eficácia da lei, ela vai se referir à possibilidade de produção de efeitos de uma lei. No nosso caso aqui, eficácia da Constituição seria a possibilidade de produção de efeitos das normas constitucionais, certo? Então, falamos em possibilidade, falamos no dever ser. E, nesse sentido, as normas constitucionais, todas elas têm eficácia. Todas elas têm potencial de produzir efeitos, certo? Mas uma coisa é o potencial, é o dever ser, é a possibilidade. Outra coisa é realmente produzir efeitos. E aí é essa a diferença entre teoria e prática, né? Na eficácia temos a teoria, a possibilidade, o dever ser, né? Mas não quer dizer que realmente temos a produção de efeitos dessa norma. É aí que entra a efetividade, porque a efetividade vai ser a produção de efeitos da norma, mas essa produção na vida real, né? A produção prática de efeitos dessa norma, certo? Isso aparecendo nas relações sociais, isso aparecendo nas condutas, né, em relação às condutas dos governantes e das instituições. É aí que a gente vai analisar como essas normas da Constituição realmente produzem efeitos e se realmente produzem efeitos. Vocês certamente já ouviram falar em algum momento da vida naquele ditado que se tem sobre leis. A lei pegou ou não pegou? Quando lá fora, na rua, alguém pergunta sobre isso, ele está querendo falar, em outras palavras, sobre efetividade. Ele está questionando a efetividade. A lei pegou? Ela produz efeitos na vida real? Ela tem efetividade? Ou a lei não pegou? Ela não produziu efeitos, ela não tem efetividade. Ela só ficou lá na teoria, na eficácia. É essa a dúvida que aparece aqui, né? E essa discussão, ela apareceu quase sempre ali. Não, vou voltar, não. Estou só para concluir, depois eu encerro. Então, essa discussão ela aparecia primeiro lá na sociologia, na antropologia e tal, e hoje ela aparece também no direito, né? Porque a gente está ali sempre tendo que levar em consideração também o mundo real, né? Mas essa questão da realidade entrando aqui, da efetividade, ela é nova, né? Só de uns 30 e poucos anos para cá, né? Da Constituição de 88 para cá, é que isso tem aparecido. Não é muito comum, né, de surgir essa discussão na história do direito constitucional. Depois eu falo mais disso, porque a gente vai seguir falando sobre essas teorias e tal. Pessoal, só avisando uma coisa aqui a vocês, na quinta-feira eu vou viajar, então não vamos ter aula na quinta, nessa quinta agora, a gente retorna no dia 14, tá? E aí, quando eu retornar no dia 14, eu marco com vocês a reposição dessa aula, tá bom? Então, na quinta vai ser aula vaga. Tá? Beleza, professor, beleza. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, Boa boa viagem, noite. viu? Obrigado. A gente se vê dia 14. Tchau, tchau.